Boa noite para quem já está aí. Vocês estão me ouvindo? Rodrigo, eu mandei o convite para você. Recebeu? Ô, criatura. Mandei de novo. Boa noite, Priscila. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Rodrigo? Tô ouvindo sim, João. Boa noite. Boa noite, também lhe ouço bem. Como é que você tá? Tudo bem, obrigado. Que bom. Bom, dando boa noite a todo mundo que está entrando. Esse é meu perfil, vamos chamar assim, de profissional, por isso que não tem muita gente ainda entrando. Então a gente está pedindo bastante a divulgação. Se vocês estiverem me ouvindo, vocês botam uma cena ou faz qualquer coisa, só para a gente ver se vocês estão conseguindo nos ouvir bem. Você me ouve bem, Rodrigo? Tô ouvindo. E você, tá me ouvindo? Perfeitamente, bem aqui, assim, tá? Ah, que bom. Boa noite, Priscila. Boa noite, Jaqueline. Esperar só mais um minutinho que esse pessoal. Você divulgou o último story que eu passei, Rodrigo? Acho que não. Qual que foi? Um igual de ontem, só que escrito 5 em 5 minutos, escrito em 5 minutos. Não, não divulguei. Mas o pessoal tá entrando aí, olha só. Tá entrando. Você consegue ver daí? Hoje eu tô conseguindo, tô vendo aqui Leandro, mas aí eu não consigo ver direito as fotos. Eu também sou muito ruim nisso daqui. O pessoal dando um alô para você. É o quê? A Yara? Olha a Yara. Você consegue ver direitinho Oi, aí? Eu não, eu sou muito ruim Priscila. nisso. Eu tô fazendo Prisci- uma, eu tô fazendo uma lista aqui Ah, para a gente sortear, né, um livro depois. isso, a gente vai sortear o teu livro. A gente está pedindo para o pessoal que entre na minha publicação, nesse perfil, e no seu perfil, que tem aquela publicação que a gente fez da live, né? E aí escreve o nome, marca alguém lá que a gente vai entrar sabe, tem um aplicativo que faz o sorteio eletrônico, que ele dá um número e a gente vai divulgar esse número e você tem a sua lista aí. Eu não sei, eu não estou vendo a tua lista, eu vou pegar o número das pessoas que. Cada pessoa que Ah, escreve lá é um número, né? Boa o, noite, boa- Márcia, boa noite, todo o mundo aí. Armando já está aqui com a gente? Não. Deixa eu ver como é que faz para ver isso, Rodrigo. O Armando deve estar com o perfil da editora. Eu não tô vendo ainda. Abraço, Leandro. Rodrigo, você não é palmeirense, não, né? Eu não. Ah, só- Ó, o eu Armando imagino. está aqui sim. Tá aí? Ah, agora eu tô vendo. Boa noite, Armando. Faz tempo que não nos vemos também, né? Faz um Tem como, mês. na hora da gente sortear, a gente podia colocar ele online aqui com a gente. Será que tem jeito ou não? Se alguém me explicar como é que faz, deixa eu ver se eu consigo. É o core.book. Só vou fazer um teste aqui. Se aparecer ele aqui para mim. Eu tô vendo que tem subindo um monte de coração. Tá, Deixa eu. tem como colocá-lo sim. Ele vai querer entrar? Ah, na hora do sorteio, porque quem vai mandar o livro é ele, né? Não, precisa saber se ele tá sabendo disso, né? Tá Bom, gente, sabendo. é, vamos A começar aqui. Mônica, Mônica, querida. A Mônica também tá. Vamos começar aqui. Bom, meu nome é João Marcelo, para quem não me conhece ainda, eu sou advogado aqui no interior de São Paulo. Eu estou trabalhando aqui na região de São José do Rio Pardo, né? E hoje a gente vai bater um papo com o meu querido amigo Rodrigo, que é professor universitário, escritor, doutor em Direito e também ex-assessor jurídico, né, Rodrigo, Tribunal de Justiça de São Paulo, né?
O Rodrigo tá. Eu já vou falar pro pessoal de novo daqui a pouco como é que se inscreve no sorteio. Eu só vou terminar a apresentação aqui que o pessoal está perguntando. O Rodrigo está lançando um livro, lançou em janeiro, eu tive a oportunidade de participar com ele lá em São Paulo desse livro. Eu não sei se vocês conseguem, deve estar trocado aí. A Vida dos Césares. Esse tomo aqui, eu tomo um, é o do Júlio César, que é um dos meus preferidos, eu acho que de todo mundo, né? Rodrigo, boa noite. Um prazer estar falando contigo. Boa noite, João. Boa noite, pessoal. Primeiro, eu vou pedir desculpas pelo cansaço aparente da minha voz, mas eu estou saindo aí de um processo de uma gripe muito forte que eu tive essa semana. Aqui em casa ficou parecendo uma colônia de doentes. Eu achei que eu não fosse pegar e acabei pegando por último. E ainda estou saindo dessa H3N2 do inferno. Segundo, muito obrigado por vocês estarem aqui no domingo à noite para escutar esse bate-papo a respeito da biografia do Júlio César que eu lancei no mês passado, e também sobre o futuro plano da editoração da obra, né, da tradução e dos comentários. Agradeço o João, que é meu amigo há muitos e muitos anos. Poucos anos. Não, isso não se fala, Rodrigo. Outro dia... A quantidade não revela, pelo amor de Deus. Outro dia eu te mandei uma foto de um cartão de aniversário que você me mandou no ano de 2001. Não conta, né, Rodrigo? Mas é para o pessoal saber, né? E é um excelente advogado, uma excelente pessoa. Esteve comigo no lançamento físico do meu livro, na Livraria Martins Fontes. Várias pessoas compareceram. Foi um momento muito especial, muito divertido, tanto o antes quanto o durante e também o depois. E o depois de depois também. E teve depois do depois, é isso aí. O João me convidou para falar um pouco a respeito da obra, né, do plano de obra, e também nós vamos aí, eu estou pegando, à medida que vai aparecendo aqui na minha tela, o nome das pessoas, fazendo uma lista numérica do nome das pessoas, para a gente poder fazer, então, um sorteio de um exemplar do livro. Deixa eu só falar para o pessoal como é que vai funcionar. Tem uma publicação neste perfil, e no perfil do Rodrigo também, que está divulgando a live. O pessoal tem que entrar lá, curtir e escrever um nome qualquer. Um nome qualquer não. Na verdade, um nome de algum contato que a pessoa tenha no Instagram lá e marcar a pessoa, tá? A pessoa que escrever, a gente vai entrar aqui, eu vou ver, fazer uma listinha que o Rodrigo está fazendo, vou passar um número para o Rodrigo. O Rodrigo está pegando o número das pessoas que estão entrando e botando um número aleatório lá, de 1 até o último que for. Eu vou falar um número dentro desse do sorteio que eu pegar aqui, tá? E aí, o número que eu falar, o Rodrigo vai ver na tabela dele, para não ter como ter mutreta aqui, vai ver na tabela dele e vai divulgar a pessoa que ganhou, né? Eu vou divulgar o número e ele vai divulgar a quem esse número pertence, né? O Rodrigo... São suas apostas. Eu vou pedir para você... Oi, filho. Oi, desculpa. O pessoal está perguntando das cobras. Elas estão lá? Ou estão aí? Tem 2 aqui atrás e 2 em São Paulo. Tem gente perguntando da cobra. Tem 2 aqui, mas elas estão quietinhas ainda. Se elas começarem a mexer, eu viro aqui a câmera para... Aquela terrível que você pegou naquele dia que eu estava na tua casa, que quase não me deixou dormir, que ela ficava batendo a cabeça na tampa do vidro lá, e todo o barulho que eu escutava, eu achava que era a cobra que estava vindo pro meu lado. Tá lá em São Paulo. Sentido. Que bom. Mantém ela lá, presa. Vou vê-la possivelmente na semana que vem. Que ótimo, mas mantém ela presa, por favor. Ela é estranha. Bom, Rodrigo, antes da gente entrar no livro propriamente dito, conta pra gente, como é que veio essa sua ideia, essa sua paixão
por Roma e pela história de Roma, incluindo aí a história dos imperadores? Bom, João, eu acho que eu não sei responder isso. Desde criança, desde que eu fui alfabetizado praticamente, eu leio muito sobre isso. Foi um tema que sempre me interessou. Não sei se de criança eu tinha algum reforço, né, das histórias que o meu avô contava, que a minha avó contava. Eu passei basicamente a minha infância com os meus avós maternos. E, e naquela época, né, quando eu era criança, tudo era muito imagético, no sentido de que era difícil a gente, por exemplo, ter livro completamente ilustrado, né, principalmente para leitura de adulto. E como eu comecei a ler com 4 anos, os livros que eu lia basicamente não tinham figuras, e eu ficava muito cheio de imaginação. Mas desde o começo, desde que eu comecei a estudar sobre os imperadores, estudar assim, ler por entretenimento, né? E isso começou a me fascinar, né? Principalmente porque cada biografia de cada imperador era cercada de tanto de tantas situações misteriosas, às vezes exóticas, com crueldade e tal. Isso chamou muito minha atenção. Até que, sei lá, com uns 10 anos, 9, 10 anos, eu descobri escondido, né, esse livro do Suetônio, A Vida dos Césares. A edição que tinha aqui em casa era A Vida dos 12 Césares. O A minha é 12 essa. o 12 estava no título do livro, né? Embora a terminologia clássica se chama Vida dos Césares, né? Vita Caesarum. E, e lia muitas vezes escondido isso, porque não era uma leitura para uma criança, né? Não é uma leitura fácil. É uma leitura repleta de violência, de sexo, de traição, vamos dizer assim, de péssimos exemplos para uma criança ler. E isso foi me aguçando também pela, pelo surgimento também de filmes, de séries. Então, quando passava um filme como Ben-Hur, por exemplo, um filme que eu assisti acho que 70 milhões de vezes, era como se eu tivesse assistido pela primeira vez, né? Filmes que se passavam na época do Império Romano, Ascensão e Queda, com a Sophia Loren, com o Christopher Plummer, né? Um filme da década de 70. E o Peter Ustinov fazendo Nero, né? No Ben-Hur clássico, né? Com ele cantando e vendo a situação pela lente de uma esmeralda, né? E essas imagens sempre me fascinaram, né? Eu tive sorte de, na época da faculdade também, encontrar uma excelente biblioteca. Desculpa, na época da faculdade eu encontrei uma biblioteca gigantesca. Biblioteca, desculpa. Na época da faculdade. Tá ouvindo? Não, é que veio uma interferência. Mas a biblioteca da faculdade que eu cursei tinha uma parte de história que era gigantesca, né? E os alunos tinham acesso à biblioteca, a gente podia entrar na biblioteca e ficar lendo lá. Obviamente, nós estamos falando de uma época em que o curso de Direito era feito sem Google, sem internet. E aí, sem internet nenhuma, né? nenhuma, nem A e-mail. fonte de pesquisa era física, né? E não faz tanto tempo assim, há de se frisar. Não, Biblioteca Saraiva do Direito, RT, né? Eram as coisas que a gente tinha que aprender a manusear desde o começo. E aí só foi aumentando, né? Vamos imaginar que se eu fui alfabetizado com 4 anos e desde então, desde os gibis do Asterix e do Obelix até os trabalhos mais recentes a respeito sobre a civilização romana do Paul Vane e da Mary Brad, já temos aí 4 décadas de estudo,
né? Mas especificamente dessa obra, especificamente dos 12 Césares, dessa biografia, a ideia quem teve foi o Armando, não fui eu, né? Eu tinha ido, acho que almoçar na casa do Armando, ou passar um tempo com ele, com a Mônica, e aí na volta a gente estava comentando a respeito das qualidades das traduções. Né? O Armando, como editor, ele estava me contando algumas experiências dele, e eu estava falando exatamente da dificuldade Ô, que era encontrar uma tradução. Aí ele me deu a ideia. Ele falou assim: Rodrigo, peraí, você não só faz? conta para o pessoal o que é esse livro, A Vida dos Césares, ou A Vida dos 12 Césares, e quem é Suetônio, para a gente poder. E quando ele foi editado, para a gente poder entrar nessa parte daí, que eu acho muito rica essa informação, para a gente poder entrar no trabalho que você e o Armando fizeram, né? Uhum. A Vida dos Césares é uma coletânea de 12 biografias. Os eles não são dependentes. Então, o que dá para a crítica textual hoje entender que eles não foram redigidos na sequência que eles estão hoje, que é a sequência cronológica. Então, o Suetônio, que escreveu esse livro foi lançado no ano 121. Portanto, tem 1.900 anos de idade esse livro. O Suetônio era um secretário imperial. Ele era um ministro do Império Romano, da chamada dinastia Flaviana. Perdão, dinastia Antonina. Né? Primeiro nós tivemos a primeira dinastia, que foi a dinastia Júlio-Claudiana, depois a segunda, que é a dinastia Flaviana, e a terceira dinastia imperial romana, da época do Império Romano, que é a dinastia Antonina. O Suetônio era um ministro, um secretário de um imperador da terceira dinastia, chamado Adriano, Públio Hélio Adriano, e ele resolveu escrever a biografia do início do Império Romano. Na verdade, eu não sei muito bem qual era o objetivo dele. A gente pode especular, né? Mas ele foi muito sagaz. Como ele era um funcionário público, ele tinha amplo acesso a todas as fontes, cartas, documentos, despachos de toda a era imperial. Nós estamos falando de um período que começou mais ou menos 200 anos antes dele, antes do Suetônio. Então, ele sagazmente começa com a biografia do Júlio César, que é onde ele vai oferecer para os leitores um ponto de vista, o ponto de vista dele, de por que Roma passou de uma república, de um modo de governança de uma república para o império. Ele não dá essa explicação. Ele conta os fatos e nos deixa interpretar por que foi. Esses fatos aparecem, então, no primeiro volume, que é do Júlio César. Então, o Júlio César, nós estamos ainda no período republicano. Com o tomo 2, começa o Império. Uma outra explicação é de que o Suetônio ele deu muito espaço para que aquilo que a gente chama hoje de fofoca. Ele encheu os escritos dele de informações que, por exemplo, Plutarco, que escreveu mais ou menos na mesma época, não vai falar sobre vida privada, sobre hábitos sexuais, sobre hábitos alimentares. Então, um dos diferenciais do Suetônio é que ele pega o biografado, ele pega ele pega a personagem que ele vai contar a vida e conta tudo. O que comia, quem comia, o que fazia, ele conta tudo, né? E esse método de entrar na vida de pessoas públicas e contar
vai ganhar leitores e apreciadores. Se você pensar que o Suetônio ele escreveu mais de 40 livros, e o único que chegou até os dias de hoje foi exatamente esse, porque as pessoas, ao longo desses 1.900 anos, eles não deixaram esse livro se perder, o conteúdo dele. Né? E é isso. Né? O livro é esse. São as biografias dos 11 primeiros imperadores de Roma na ordem cronológica, começando com Júlio César, que não foi imperador, e seguindo até Domiciano, que foi o último imperador da segunda dinastia. Então ele vai tecer com base em fontes, e não é da cabeça dele, isso que é bem importante que a gente frise, por mais louca que seja a informação, ele não estava inventando. Ele leu em algum lugar, ele pegou, entrevistou pessoas e teceu essas 11 biografias. Quando eu estava contando, voltando ao Armando, quando eu estava contando isso para o Armando e reclamando, né, especificamente da biografia do Galba, que me irritava bastante, por exemplo, ver que em português havia troca de letras, havia, por exemplo, Sérvio, a pessoa traduzia Sérgio, a palavra Sulpício, que é um sobrenome, um nome familiar, a tradução em português tinha Suplício. Então tinha um monte de coisa complicada. Eu estava falando para o Armando, ele falou assim, por que você não faz uma tradução? Aí eu falei assim, meu Deus do céu, pegar um texto em latim de 1.900 anos, eu vou ter que fazer isso palavra por palavra, porque eu não confio nas traduções. E aí eu eu montei o meu gabinete de trabalho. Eu abri meu computador no Word, em branco, de um lado o texto em latim, o texto original latino, e do outro lado a tradução em inglês da Universidade de Oxford. Né? Os ingleses são atualmente os maiores experts e estudiosos da cultura romana. Então eu peguei a tradução inglesa da Universidade de Oxford, o texto original, e comecei. Só que uma coisa é traduzir. A outra coisa é, será que as pessoas que estão lendo o meu texto estão entendendo o que o Suetônio estava querendo dizer com isso? E aí eu achei melhor anotar, fazer notas explicativas. Né? E o resultado é esse livro que você leu, que você recebeu e que você participou aí do lançamento, né? Nós tivemos assim muitas aventuras no tocante a, desde o momento em que eu sentei para escrever a primeira linha do texto. Então o texto em latim falava, né? Júlio César tinha 16 anos quando seu pai morreu. E aí eu ficava na minha cabeça pensando, como eu vou colocar essa frase? Desse jeito? Ou tinha 16 anos Júlio César quando seu pai morreu. Ou quando seu pai morreu, Júlio César tinha 16 anos. Porque o texto latino ele permite que a ordem da frase seja alterada na tradução. E aí eu fui trabalhando, fui fazendo as notas. O resultado ficou impressionante, não pelo meu trabalho, mas pelo carinho e pela dedicação que o Armando tratou o livro desde o começo. Não há uma página deste livro que não tenha sido lida e relida 300, 400 vezes para a gente lançar no mercado brasileiro uma obra em que
tanto um apreciador da cultura antiga quanto um apreciador da língua portuguesa tivesse uma obra de qualidade nas mãos. Então, o texto da tradução e a sequência não tem nada, nenhum equívoco, nenhuma palavra escrita errada, nenhum termo latino escrito errado. E isso eu devo ao meu casal de amigos, o Armando, dono da Core Books, e a Mônica, esposa dele, professora doutora Mônica Bonetti Couto, que fez a revisão da revisão, e mais uma revisão, e uma quarta e quinta revisão, para que o livro saísse dessa maneira, né? Nós usamos o busto tradicional do César, que é o meu preferido, né, na capa, que é o que está no Museu do Vaticano, né? Na orelha nós conseguimos autorização. Eu ia mostrar essa daqui. Você A se adiantou, você está se adiantando. Autorização de um artista espanhol para usar a obra dele na nossa, né? E a gente achou que, ao invés de eu traduzir os 12 tomos e lançar tudo de uma vez, que ia ser mais perdão, que ia ser mais interessante, inclusive para os leitores, para aqueles que não conhecem absolutamente nada de Roma e que iam ter o seu primeiro contato com essa obra, que a gente lançasse por fascículos. Cada biografia... Eu vou matar esses cachorros. Cada biografia... Mostra ele pra gente, não pode mostrá-los? Pode, olha que gracinha. Oh, meu Deus. Nero e Agripina. Nós vamos, então, lançar cada volume num tomo, né? E o primeiro já saiu, que é esse aqui, do Júlio César. Só um minuto. É isso, João, pode falar. Rodrigo, eu adorei o livro, eu conhecia o do Suetônio. Eu confesso, você sabe, que eu não sabia que você estava nesse projeto, que era esse o seu projeto. Eu sabia que você estava escrevendo alguma coisa, mas não sabia o quê. E eu fiquei surpreso com a quantidade de informações que você lançou nas notas de rodapé. Assim, eu não leio em latim, então... O que estava no meu livro, para mim, era aquela palavra mesmo, como você disse, o suplício para o sulpício. Tem uma diferença enorme. Um é sobrenome, né? E o outro é alguma coisa bastante diferente. Então, eu não conhecia isso. E eu lendo o seu livro, eu falei assim, bom, eu já vi alguma coisa parecida em algum comentário daquele Alan Massey, não era isso? Aquele cara que... Alan Massey. Massey. Eu li o César dele, mas assim, nada, jamais perto da qualidade dessas notas de rodapé. Eu não sei se eu consigo ver. Eu fico constrangido, mas você é meu amigo. Não, eu não sou. Mas independente de ser teu amigo ou não, eu tenho que falar o que eu gostei. Isso eu já tinha te dito naquele dia. Eu quero dizer exatamente, são 261 notas de rodapés. Para mim, valeu muito mais ler o seu livro com as notas. Assim, o tempo que eu gastei foi muito maior, porque a gente às vezes ignora a nota de rodapés em livro, né? A gente está com pressa, mas esse aqui, porque assim, ele conta uma história que ele traz na minha cabeça uma imagem mais realista do que o livro me fornece, né? Eu consigo, por exemplo, eu imagino o local, mas eu tenho a descrição exata de onde ficava aquele local. Você traz isso aqui no livro, você traz bastante localização geográfica do lugar, né? Alguns estados que se refere aqui naquela época, e hoje a gente não existe mais. Então, se a gente olhar no mapa, a gente não vai localizar. Você traz o nome onde aquele estado está hoje, né? E você também foi muito bondoso nas colocações que você fez sobre o Suetônio, no que diz respeito às fofocas que ele adorava fazer, né? Então, eu sou bastante... Porque hoje a gente tem uma indústria disso, né? Vamos pensar, uma pessoa da nossa época que ouvia lembrando que o jornalista Leão Lobo, né? Que depois foi um precursor, né? de fofoca. Hoje não tem uma emissora de televisão, inclusive de canal pago, que não explore a situação da privacidade de famosos, né?
hoje, basicamente, são cantores e atores, né? Ninguém se interessa muito pela vida pessoal dos governantes. Mas, se a gente pensar que o Suetônio vai dedicar páginas e páginas para pesquisar quem era amante de quem, dos governantes, talvez a ideia é que assim, a dinastia antonina, a qual Suetônio servia, passou para a história como a dinastia dos bons imperadores. Uma teoria diz que o Suetônio queria apontar tantas falhas na primeira dinastia, que ele retrata no livro, para dizer, olha como o império era no passado, e olha como agora o império está melhor. Olha que gente louca que fundou o Império Romano, gente devassa, pessoas com... Olha que coisa estranha, e olha como hoje está tudo em paz, está tudo bem governado, está tudo... Isso é uma teoria, não sei se ele tinha essa intenção, né? Mas só sei que a obra ela é fantástica, sobre todos os aspectos geopolíticos, ideológicos, e ela é o que eu quis com as minhas notas, João, foi fazer uma leitura junto com o leitor, como se eu estivesse do lado e a pessoa tivesse uma dúvida. Mas, Rodrigo, o que é isso aqui? Eu ia lá e dava essa informação, né? Um colega meu lá da Unesp, que se formou comigo, aliás, formou um ano antes de mim, doutor Alexandre Ramenzoni, que a gente chama de Xandão, ele me mandou uma mensagem no Messenger, depois que ele terminou a leitura, assim, em estado de êxtase. Ele falou assim, olha, ler o livro com as suas notas me deu um prazer indescritível. Foi como se eu tivesse sido transportado e vivenciado lá. Para o escritor, o tradutor, né, para o escritor, não tem presente melhor do que esse, que é o feedback das pessoas, né? A Grazi me mandou um feedback lindo pelo direct do Instagram. O Marcos Vinícius também me mandou um feedback muito, muito legal, né? E a gente está colhendo os feedbacks do Júlio César e já pensando no segundo volume, que é do Augusto, né? Se a gente pensar que Júlio César governou sem guerra nenhuma o Império Romano por 2 anos, e a gente pensar que o próximo, Augusto, governou o Império Romano fazendo tudo o que ele queria por 40 anos, então a gente vai ver que aquilo que começou com César foi consolidado com Augusto, com o próximo, né? Principalmente em razão do tempo em que cada um conseguiu governar. Muito do livro, né, grande parte do livro fala das guerras, né? Das guerras e das batalhas que o César enfrentou. Rodrigo, eu tenho alguns questionamentos que eu vou te fazer agora, já fugindo um pouco, isso não está no livro, mas algumas impressões suas. Por exemplo, uma coisa que é retratada bastante no filme da Cleópatra, mostra bastante o sofrimento do César ao saber da morte do Pompeu, né? Existiu esse sofrimento mesmo? Pelas fontes, sim, né? Mas a gente não pode esquecer que o César era um grande ator, né? E ele não teria atingido o ponto que ele atingiu de governante supremo sem contestação se ele não representasse bem o papel que ele representava. Quando ele chega em Alexandria e ele percebe que em Alexandria estava havendo um conflito civil da Cleópatra e do irmão dele, e que ele ia precisar tomar um partido, e justificar suas ações, tendo um contingente muito menor de soldados, porque era um exército de 60 mil egípcios para 4 mil romanos que estavam lá, né?